dos Exilados da Capela. Essa sequência de livros do Edgar Armand, Na Cortina do Tempo, e tem um outro, Almas Afins, é uma trilogia, Exilados da Capela, Na Cortina do Tempo e Almas Afins. Esses livros são imprescindíveis para a gente. E você começa a ver como é que se constrói desde uma terapêutica. Você treina um tratamento de passe, aprende a jogar fluido pelas mãos e depois se para com aquilo. As consequências disso estão mostradas ali. Qual o terceiro? Exilados da Capela, Almas Afins e Na Cortina do Tempo. Então você começa a entender esse mecanismo das potências do espírito que você utiliza numa encarnação, num momento e depois quer parar. Vou parar com a mediunidade. Você já desenvolveu. Vai arrumar encrenca, não tenha dúvida nenhuma, porque é uma porta aberta para o mundo espiritual e agora sem administração e sem utilidade. O que acontece com casas abandonadas por aí? São invadidas e dilapidadas? Aí você entregou sua casa para os dilapidadores, né? Aí vai se queixar de quem? Então, por isso a responsabilidade e a consciência que nós precisamos ter nesses propósitos, né? Então, esses espíritos chegaram na Terra e foram aos poucos agregando. Quem veio, por exemplo, dos Exilados da Capela, quem veio desse planeta da Capela era muito mais evoluído que a Terra, e eu tenho muitas histórias dessas, de um planeta que eu não sei se é de lá, com os prédios muito grandes, muito altos, parece tudo de cristal, aquelas praças gigantescas, e o pessoal desliza, ele não caminha, ele desliza porque o corpo é muito fluídico, em torno de 2,20 metros de altura, 2,5 metros, e é um povo muito feliz, e eu me via lá como uma sombra, escuro, o olhar das pessoas me incomodava muito, aquela gentileza, aquele espírito de fraternidade me incomodava terrivelmente, tanto que não teve saída, eu acabei exilado. E eu vejo muitas pessoas inconformadas com a vida de hoje, ainda que são exilados de lá. Aqueles que têm dificuldade são insubordinados, são inconformados, vivem brigando com Deus, né? Ora não acredito, ora acredito. Infelizes, desencantados, esses são os exilados aí, ainda brigando com a vida, né? Muitos orgulhosos, arrogantes, sempre complicado. Então, eles se tornarem incompatíveis vibracionalmente. E aí, quando baixa a vibração, eles vão conhecer coisas que eles não conheciam antes. Que baixou a vibração, eles começaram a conhecer a doença já lá, que não existia. Naquela vibração superior não tem doença, mas na inferior tem. E aí se torna incompatível, tem que sair de lá. Então vem para a Terra, e para sair de um planeta com uma composição fisioquímica de uma forma, para ir para outro com a composição fisioquímica diferente, o que ele tem que perder? O que ele tem que trocar? Não é só o corpo físico, não. Ele tem que trocar o corpo astral, que é composto da química, da astralidade do planeta. Por isso esse estágio longo de readaptação na superfície dos outros planetas, no astral do planeta novo. Então é um processo muito demorado, isso às vezes de milhares de anos, não é? Passou 20 anos lá, já está pronto, não vai absorver assim. Tanto que quando você vê a descrição de que esse processo de evaporação da água, do sobe e desce, é que foi puxando os elementos que estavam sendo semeados na superfície, no astral do planeta. Então a vapor d'água subia e na descida trazia os germes de vida. Que é uma teoria muito interessante e para mim faz sentido. Então a Terra foi sendo semeada de vida por esse processo. E aí foi desenvolvendo, então tudo que desenvolveu. E o espírito vai para se adaptar aqui, e as últimas pesquisas mostram o trabalho que foi só com a coluna do animal que vibra na horizontal, até ele verticalizar os problemas de coluna tremendo que tiveram, trabalhado ao longo de séculos e milênios até acertar isso, e ainda hoje muita gente tem problema de coluna, né? Então, para trazer do animal para o homem, esse estágio
do espírito que vai sair da faixa inferior animal para a faixa humanoide no primeiro estágio, isso é feito fora do astral. Isso os espíritos afirmam, vocês sabem disso, quem vê André Luiz, quem vê Pirigamonde ou Ramati, isso é feito fora é no astral, no mundo espiritual. Mas o espírito que já veio pronto para cá, teve que vestir corpos de animais, e as descrições são horrorosas. O espírito que vivia num corpo que flutuava, aí veste um corpo de animal, de um macaco, um corpo denso, horroroso, aquelas carnes mal cheirosas, aquelas aparências horrorosas do macaco antigo, do antropóide do passado, é muito complicado. Então é um sofrimento muito grande, e conviver junto com outros animais agigantados, conviver com dinossauros, até os insetos eram gigantes, né? Então, o Edgar Armando conta isso ainda nessa série aí da Cortina do Tempo, coisa 10 mil anos atrás, porque quem visitou o museu lá em Manaus sabe que tem o tigre dentro que sabe que há 10 mil anos existia no Brasil. Isso é animal dessa outra época, aquele tatu gigante que tem lá. Então são animais ainda mais pré-históricos, né? Agora imagine os outros. Os insetos que eram agigantados, tinham que ser mortos a lança, a instrumentos, enfim, não era tão simples assim. Então o ser devia estar numa situação horrorosa, um ser que já vem trazendo uma noção de vida de outro planeta, claro, com o cérebro embrutecido, destreinado, não vai ter a capacidade de trazer memórias, mas traz a noção da vivência no planeta mais evoluído. Então é uma caminhada extremamente dolorosa, extremamente difícil, né? As tribos violentas, primitivas, o modo de vida, a falta de criatividade, alimentação, de habitação, que nada vive. Então essa caminhada é muito longa e muito dolorosa. É uma construção ou reconstrução de si mesmo. É claro que sempre tiveram a noção que um dia alguém o socorreria, né? Até que veio Jesus. Mas nós estamos na mesma luta ainda, só que num outro estágio evolutivo, porque nós estamos lidando com o quê? Com as nossas mazelas, com as nossas dificuldades, com as doenças não diagnosticadas que nos atacam, com as nossas más tendências, que é o resíduo, fruto ainda desses impulsos de passado que estão nos comandando. E como nós não atendemos às recomendações dos mestres, e volto novamente lá no hinduísmo, que dizia que o conhecimento liberava o karma, o que ainda roda na doutrina espírita frequentemente? Não pode mexer no passado porque isso é perigoso, porque Deus passou uma esponja. Eu não sabia que Deus usava esponja, né? Achei que era uma criação mais moderna. Tá? Que Deus passou uma esponja não é para mexer. Tá? Então, essa coisa de não querer olhar para o passado, para não ver as próprias mazelas. Porque quem são a maioria dos líderes espíritas que estão por aí? Para ver se não estavam fazendo inquisição aí, perseguindo gente, fazendo crueldade. Claro que estavam. Não eram os trevosos lá, os magos das trevas que estão no comando hoje. Se nós que estamos buscando também somos, por que eles são diferentes? Então, claro, o orgulho ainda fala mais alto. Não quero olhar para o passado. Se eu olhar, vou ter que descobrir, vou ter que encarar que eu já fui isso aí, como agora eu sou espírita, né? Cresce 10 centímetros porque é espírita, então é problemático. Por que a espiritualidade recomenda humildade? E por que a lei divina construiu esse semi-esquecimento? Porque nós não teríamos suporte para olhar sem uma certa preparação. E além do mais, podia a irmã Terezinha dizer aqui o seguinte, que citação, que nós estamos aqui cheios de amor, nós estamos cheios de problemas. Mas o amor é um problema. O amor é a nova atitude que nós estamos treinando. Não, o amor é um problema. Nós não estamos cheios de amor aí, nós estamos com a intenção de aprender a viver esse amor. Nós estamos cheios de problemas. Então quando a gente olha e vê, puxa, mas eu tenho um monte de coisa para trabalhar, mas eu vou trabalhar, eu já sei agora o caminho, não é fácil,
E embora Jesus disse uma coisa que a gente não presta atenção, ele disse: aqueles que estiverem sobrecarregados e oprimidos, venham a mim que eu os aliviarei. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Todo mundo adora mordomia. Eu não sei porquê. O que Jesus oferece? Ninguém quer. Não é? Ora, ele está mostrando o caminho. Não se diz que Deus é infinitamente justo, infinitamente bom, magnânimo, não sei o que, onipotente. Diz, não diz? E por que nós estamos desse jeito? Ah, não, nós somos cristãos. Mas por que nós estamos desse jeito depois de 2000 anos do Cristo vindo aí? Alguma coisa está errada. Ou esse povo não merece crédito, Jesus não merece crédito, ou nós não entendemos o que ele falou. Como nós sabemos que o que ele falou é mais puro bom senso, então somos nós que não estamos prestando atenção e seguindo o que ele falou. Então não mexe no passado. Jesus disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. Como que não é para mexer no passado? Ah, não pode fazer regressão de memória, isso é muito perigoso. De repente você vai e fica. Para começar, você não vai a lugar nenhum. É a memória que vem à tona na consciência atual para ser trabalhada. Não é você que vai, mesmo em regressão. O que acontece numa regressão? Você só passa a prestar atenção na memória que já está te acessando. Não é você que vai regredir, você só prestou atenção. A memória que progrediu e chegou no agora. É assim que funciona o mecanismo. Não pode. Como é que você vai se livrar de um recado? É aquela história: quantas vezes eu gostaria de perdoar o fulano, mas não consigo. Ou então você faz o seguinte: não, eu já perdoei agora, mas entreguei nas mãos de Deus. Quer dizer, te vira lá e dá um castigo nele. Mas não é? Então nós caminhamos a revezar desse jeito. Agora, conhecer a verdade, não. Os gregos eram politeístas? Não, o que é isso? Eles estudavam psiquismo. As melhores aulas de psiquismo que nós tivemos foi do pessoal da Grécia Antiga, que a irmã Teresa trouxe, uma turma deles, ela chamou de psiquiatras, porque estudavam psiquismo. Tanto os trevosos quanto os outros não deram aulas espetaculares. Eles não admitiam religião, né? Mas admitiam o conhecimento do psiquismo. Então pega toda essa coisa da filosofia grega, do panteísmo, lá, porque é tudo psiquismo. Mas aos poucos nós vamos olhando para isso, vamos começando a entender, vamos começando a perceber que enquanto nós não investigarmos a nós mesmos e aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, nós não temos o direito de reclamar porque que o filho é mal comportado. O que nós fizemos para ajudá-lo de verdade? O que nós fizemos para descobrir a causa daquele comportamento, daquela atitude, daquele modo de ser? Não fazemos nada. Ah, nós queremos que os espíritos resolvam. Mas é psiquismo isso, isso é ciência material. Nós temos que investigar aqui agora. Dr. Inácio Ferreira está falando disso lá há tanto tempo. Quem que dá importância para ele? A maioria nega, não, isso aí não é. Isso aí tem que deixar de lado. O Ramatiz fala há tanto tempo de tanta coisa, o que acontece com a obra do Ramatiz? Não é rejeitada? Pega a revista da Boa Vontade, número 2. Nem me lembro o ano. Acho que 1956 também. Com Alzira Zadura, ainda que ditado. Vê a mensagem do Chico Xavier do Emmanuel sobre o Ramatiz, na revista da Boa Vontade, número 2. O que o Emmanuel disse sobre o Ramatiz? Mas dá a impressão que espírito só decora o livro dos espíritos, porque esse sabe decorar. Pergunta 950 diz isso. Mas lê Evangelho, lê a Gênesis, lê as demais obras complementares. Então, gente, nós carecemos de muita coisa ainda. E outra coisa, se eu quero evoluir de verdade, eu tenho que saber como é que eu funciono, quais são as minhas más tendências.
as minhas más inclinações, porque senão a qualquer momento, por uma provocação extemporânea, eu posso ter uma reação que eu não sei quanto de raiva, de violência eu carrego aqui dentro. Eu sempre digo, graças a Deus, nesta vida, não me deram a oportunidade de ser nada. Tá? Porque se eu fosse autoridade, o que você acha que eu já tinha feito aqui no Rio de Janeiro? Porque eu ainda tenho essa tendência. O que se faz com um político que defende manter o bandido armado e a polícia desarmada? O que a doutrina espírita diz sobre isso? Nós temos o dever de nós defender e controlar as más tendências dos outros, senão eles tomam conta. Eles não têm escrúpulos, eles abusam. Se não agir com eles com mão pesada, eles não se modificam. Não, tem que tolerar, tem que compreender, vamos trabalhar nos direitos humanos. Isso não é direito humano, é direito, é defender o mau caratismo. O direito humano defende o direito do ser humano de viver em paz, sossegado, de ter educação, de ter assistência, de ter estrada, de ter aeroporto funcionando, tudo. Tá? Então, nós não somos coniventes com tudo isso, entendeu? Que a gente elege essa gente. Tá? Diz que cada povo tem o governo que merece, né? E precisa. E nós não temos como escapar disso. Mas eu acho que nós que estudamos a doutrina espírita, temos que começar a pensar a vida de forma diferente. Os espíritos dizem o seguinte: não está bom aí na Terra, então ascensiona logo, se esforça, sai daí. Porque aqui é uma escola primária, então sai daí. Eles têm razão. O que é? Mas então não tem jeito de acalmar. Tem a obrigação de estudar e aprender e corrigir as minhas más tendências. Aí eu saio. As personalidades, que é quem vivencia na consciência, ou a personalidade corresponde à consciência, recebem as ondas de possibilidades, reagem conforme os registros